lá em Tiago, capítulo 1, nós vamos começar uma série de mensagens. A Epístola de Tiago ela é um ponto de partida muito legal para a gente pensar nos nossos dias, porque ele vai falar sobre a fé. Tiago é aquele livro que você já deve ter ouvido, aquela fé que diz que a fé sem obras é morta. Já deve ter escutado isso em algum lugar. Essa é uma das frases que ele vai falar sobre a fé. Eu quero ler com os irmãos o primeiro verso de Tiago, capítulo 1, verso 1. O livro de Tiago, a Epístola de Tiago, foi escrita pelo meio-irmão de Jesus. Sabe que Jesus ele teve irmãos, Maria teve filhos, embora alguns não gostam de dizer, ela teve filhos. Esses filhos são chamados de metade irmãos. Por quê? Porque eles eram filhos de Maria. Mas Jesus, quem era o pai de Jesus? Deus, o Espírito Santo foi sobre ela, lembra disso? Com a sua sombra ela concebeu. Por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Lembra disso? Mas Maria, ela teve um relacionamento conjugal com José. José teve filhos. A epístola de Judas, no final, não é o Judas Iscariote, é outro meio-irmão de Jesus. Tiago, meio-irmão de Jesus também, se converte a Jesus e se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém. Olha que legal. E num determinado momento, ele escreve uma carta escrita a toda a igreja. Diferente de Paulo, que muitas vezes escrevia a pessoas ou a igrejas específicas. Por exemplo, Paulo escreve para Colosso, para Éfeso, para Corinto. Lembra as cartas que a gente tem aos corintianos, quer dizer, aos coríntios, aos efésios, aos colossenses? Aqui Tiago não, ele quer escrever uma carta para todos os crentes. E ele diz isso. Ele começa, e eu gosto demais quando ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É incrível, porque Tiago ele não quer usar uma tremenda patente. Fala: eu sou irmão de Jesus, dá licença. Não é irmão de igreja não, sou irmão mesmo. Ele fala: não, eu sou servo de Jesus. Isso daí é demais. Isso é muito legal, porque ele está demonstrando, o Senhor Jesus, ele ultrapassou essas questões familiares. Ele é meu Deus, ele é meu Senhor. Eu entendi quem é Jesus. Isso é legal, porque a gente vive num contexto onde o pessoal gosta de ressaltar o aspecto de que Maria é mãe de Deus, não é? A gente ouve com um pouco de dificuldade essa questão de Maria ser mãe de Deus, né? Mas não tem tanto problema esse título, porque Maria era mãe de Jesus? Sim ou não? Sim. Era. Jesus é Deus? Sim. É. Então falar que é mãe de Deus, dá para chegar lá, tá? Mas a questão é que aquelas pessoas que tiveram esse nível de parentesco com Jesus, quando eles se converteram, quando eles entenderam quem Jesus era, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Deus. Essas questões de parentescos, eles perdem ênfase para que a questão do senhorio crescesse na sua ênfase. Os irmãos estão entendendo isso? O próprio irmão que poderia dizer, diz que Jesus, olha, ele é meu Senhor. Ele não dá essa carteirada. Ele não está falando, ó, obedeça o que eu estou falando, porque ó, senão eu falo com meu irmão. Não. Eu sou servo do Senhor Jesus. Ele escreve a quem? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Esse é um termo interessante, porque aqui ele pode estar falando para as 12 tribos do Israel de Deus, que está espalhado pelo mundo,
Ele pode estar falando a todos os crentes que estão aqui dispersos pelo mundo. Ainda não tinha acontecido a grande dispersão que aconteceu anos depois, um pouco depois, no ano 64, o Diocleciano, que espalhou crente para o mundo todo. O pessoal perseguiu, muita gente morreu, mas aqui alguns crentes já estavam enfrentando perseguições, os crentes já estavam enfrentando dificuldades. Ainda não estava acontecendo naquele máximo de pressão, que era quando, se eles soubessem que fosse crente, eles matavam. Ainda não estava nesse ponto. Mas havia já alguma forma do governo desencorajar as pessoas a quererem ser cristãs. Como que eles faziam isso? Embargos econômicos. Alguns eram realmente presos, ainda não eram mortos, eram presos. E outros tinham, além de perder o seu emprego, eles sofriam uma punição que eu acho bem difícil, essa punição, que era a perda dos bens. Então, você é cristão, então você perde tudo que você tem. Perde casa, perde tudo. Perde cavalo, perde emprego, perde meio de produção, ferramenta não é mais sua, você perde tudo que você tem. E mesmo assim o evangelho cresceu. Essas pessoas que estavam passando por essa pressão social, alguns perdiam o contexto familiar. Ah, você é crente? Então você não é mais meu filho. Ah, você é crente? Então você não é mais meu marido. Você é crente? Então você não é mais minha esposa. Você não é mais minha filha. Você não é mais minha irmã. Sabe que essas coisas elas ainda acontecem? E acontecem no Brasil? Sabia disso? Há algum tempo atrás, um irmão que tomou uma decisão ao lado de Cristo contou para mim isso. Olha, eu cheguei em casa, ele cuidava do pai dele com uma cesta de compras com fruta para o pai. O pai tinha uma certa idade. E aí o pai falou: não quero fruta, não quero nada, eu não gosto de fruta, pode levar embora isso daí. E ele sabia que era porque ele tinha falado que ele era crente. E o pai não aceitava isso. Já senhorzinho de idade. Sabe o que esse filho fez? Pegou essa sacola de fruta, deu para o irmão que estava chegando. Cara, dá lá para o pai porque ele não quer de mim. Chegou lá, a mesma sacola, aí pai, trouxe fruta para você. Ô meu filho, que gosta de tanto de fruta. Estava querendo comer fruta. Desse filho eu recebo. Aquele ali, não sei, não é mais meu filho. No Brasil, pessoal, estado de São Paulo. Isso é ruim. Isso traz sofrimento. Talvez doa até mais do que perder os bens, perder a família. Irmãos, aqueles já começam introduzindo isso. Olha, eu já estou falando para essas 12 tribos, o povo que está passando por isso tudo. Eu quero saudar essas pessoas, e a epístola é para esses crentes que estão espalhados pelo mundo. Eu fico feliz porque, de certa forma, esses crentes que estão espalhados pelo mundo, essa carta foi chegando, chegou até a gente. Ela é para nós também. E o primeiro assunto que ele vai falar, ele vai se repetir ao longo da epístola toda. Ele tem uma ideia na cabeça. Tiago quer falar sobre a fé. Alguns autores têm visões interessantes sobre aspectos diferentes da fé. Por exemplo, o autor de Hebreus deu a definição dele de fé. Você lembra? Quando ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É assim. Tiago, ele vê a fé de uma perspectiva um pouquinho maior. Ele encontra na cabeça dele a fé como o conjunto de todas as nossas certezas sobre Deus ou de Deus. Tudo aquilo que Deus falou que Ele é, tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus faz e é, isso compõe uma coisa chamada fé.
esse entendimento de Tiago ele é importante para a gente. Sabe por quê? Porque a gente consegue responder de uma forma legal a nossa sociedade. Porque se você perguntar para um brasileiro, o brasileiro ele tem fé? O que vocês acham? Tem muita fé. Tem tanta fé que faz a fezinha lá, né? Quando vai testar um né? Um dia ligaram para mim, pastor, fala o número de 1 a 60. Nem estou entendendo. 30. Fala mais um. 12. Outro. Não, o que você está fazendo, cara? Não, estou fazendo um negócio aqui. Estou ligando para o homem que tem contato. Vai que bate um negócio aí. Não, tu tá fazendo jogo, cara. Eu não vou te dar número, não. Vai que ganha, pastor. Não. Eu dou o dízimo, não. Não, pode dar o dízimo. Não, falei não. O pastor que brincou, dá o dízimo, não vai errar 2 vezes, né? A fé, então, da perspectiva de Tiago, e a gente vai ver muito esse tempo agora. Nós temos 14 perspectivas sobre a fé na epístola de Tiago. Nós vamos ver que a fé ela é algo real, ela é algo que funciona, ela é algo palpável, ela é algo ativo. A fé não é simplesmente um negócio que eu ponho ali, eu tenho muita fé. Ela não coloca a fé como um pensamento positivo, não. Tipo, pensa bem, pensa legal, pensa com fé. Não é isso. A fé é convicção do que Deus disse e do que Ele é. Isso é fé. E ele fala que isso, ela funciona, ela não é uma coisa parada, não é uma coisa que você põe no móvel, não é uma coisa que você põe no número, não é uma vontade positiva, não é uma ideia legal, não é uma... Vamos fazer aqui uma corrente. Não é isso. Tá? E ele já vai começar sobre esse conceito de fé, e os irmãos vão ouvir muito. Ele quer dizer o seguinte, para aqueles irmãos que estão passando aquela luta, olha só. Uma coisa que está acontecendo é que algumas pessoas elas estão passando por lutas e dificuldades porque elas depositaram a sua fé em Jesus, ou seja, aquilo que Jesus disse que Ele é, aquilo que está escrito que Jesus fez, as pessoas estão acreditando nisso, elas colocaram a sua vida nisso. Essa fé é boa. O problema, e por isso que é legal a gente estudar Tiago, por quê? Porque a gente vai poder dizer, olha, existem vários tipos de fés. Existe a fé bíblica, essa fé ativa no que Deus disse sobre Ele mesmo, do que Deus disse do que Ele faz, e existe aquela fé do eu acho. Muito brasileiro também tem essa fé do eu acho. Pessoal, existe a fé científica. Por exemplo, você acreditar que o mundo veio de uma explosão, isso é um negócio que tem que ter muita fé. Não creio, porque às vezes o cara da ciência ele vai dizer o seguinte, olha, a ciência diz tal coisa. Você tem que fazer algumas perguntas. Que ciência? Que cientista? Quando foi dito? O pessoal, ele critica a Bíblia e faz essas perguntas para a Bíblia, mas a gente tem que fazer as mesmas perguntas em relação à ciência. Mas eles têm fé na ciência. E parece que quando fala assim, não, a ciência diz, não, que ciência? Nem todo mundo diz a mesma coisa na ciência. Já falaram que comer ovo é ruim. Agora estão falando que comer ovo é bom, já ouviram isso? A mesma ciência que falou, não coma ovo. Teve um camarada que comeu 20 ovos num dia para provar que não fazia mal. Deu uma diarreia lascada, mas é por outra coisa. A gente precisa estudar Tiago. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente vive numa cultura de um monte de fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa. E a fé do Senhor Jesus Cristo, ela é sólida, ela é firme, ela respeita
responde às nossas ansiedades. Ela nos direciona nos momentos das dificuldades. E ela também é isso que Tiago vai usar de forma muito contundente. A verdadeira fé, ela pode ser provada para ver se ela é de verdade ou não. E é isso que ele vai colocar, que uma fé de verdade, uma fé genuína, ela passa por uma série de testes. É basicamente 14 testes de uma fé verdadeira que a gente vai estudar. Isso é legal para mim e para você, para a gente perceber ao longo do que a gente está estudando, que tipo de fé você tem. Sabe por que é legal também fazer isso? Porque se a fé está ligada ao conhecimento de Deus, quanto mais eu conheço de Deus, mais fé eu tenho. Faz sentido? E é verdade. Lá em Romanos diz isso, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Então, quanto mais eu conheço da palavra, mais fé eu tenho. Concorda? E, gente, é importante porque lá em Efésios, o texto que eu mostrei ontem para a igreja, que compõe a minha visão de ministério, lá em Efésios, capítulo 4, no verso 13, Paulo ele fala a importância da gente poder ter essa perspectiva igual da fé, essa perspectiva única da fé. O que diz lá? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pessoal, é da vontade de Deus que eu e você tenhamos a mesma fé. E a gente vive num mundo que diz o seguinte: não, cada um tem a sua. Já ouviu isso? Não, eu tenho a minha fé, você tem a sua. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a sua igreja, que os seus tenham uma fé única em Jesus. E essa fé está ligada, pode voltar o texto para mim, irmã? Desculpa. Ela está ligada ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Faz sentido para mim aquelas palavras de Jó. Vocês lembram quando a gente estudou sobre Jó? Quando Jó conheceu mais a Deus, ele falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu passei isso, os meus olhos te veem. Pessoal, aumentou a fé dele ou não? Se tornou uma fé mais robusta ou não? Sim. Com certeza. E é isso que ele está falando, que essas oportunidades, elas fortalecem a nossa fé naquilo que Deus disse sobre quem Ele é e o que Ele faz. E é sobre isso que Ele vai ensinar. Olha, eu quero mostrar 14 provas de uma fé de verdade, de uma fé genuína, de uma fé que está baseada em Cristo. E é legal a gente perceber, irmãos, durante esses 14 estudos que nós vamos fazer, sinta-se à vontade para ser confrontado. De repente você vai perceber, nesse ponto, a minha fé não passou no teste. E é a oportunidade que Deus tem para a gente fazer aquele ajuste dentro da palavra de Deus, para que a minha fé seja aquela fé que você pode testar, que vai funcionar. É isso que Tiago quer fazer. Tiago, ele não está olhando friamente para as pessoas da igreja. Nessa epístola, é uma epístola, como eu falei, para todos. Ela também é chamada de uma epístola geral, também é chamada de uma epístola universal, católica. Mas pode botar mundial também no meio, que é a mesma coisa. É uma epístola para toda a igreja. Você vê que o problema não está no nome, né? Está no conteúdo, mas deixa quieto. A primeira prova
E eu gostaria agora de entrar nela. Primeira prova de uma fé de verdade. Está nessa passagem do verso 2 até o verso 12. A primeira prova de uma fé de verdade é que ela responde às provações com alegria. Nós estamos passando por uma dificuldade. Tem que voltar para o microfone, esse som novo na internet. Uns amigos nossos lá de Rio das Ostras perderam um nenenzinho de 9 meses. Ficou alguns meses no hospital. Os irmãos sabem do que eu estou falando também, irmão Rubem, irmão Ziro. Neném que fica no hospital alguns meses, família orando dia e noite. E Deus falou, não vai ser mais vocês que vai cuidar não. Deixa que eu vou cuidar agora, e trouxe o neném para ele. Só que o que acontece? Uma pessoa da família está falando, pô, que Deus é esse? Que não responde a oração, que deixou a gente orar à toa. Que Deus é esse? Que não curou o meu neto? Pessoal, talvez você conheça alguém que está com a sua fé abalada assim. E hoje a gente vai estudar sobre isso, porque você pode ajudar essa pessoa. De repente hoje a sua fé está abalada e você vai poder se ajudar ou ajudar alguém. Ele começa no verso 2 dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Parece esquisito na mesma frase, duas palavras, alegria e provação. Não parece esquisito? Essas duas palavras, porque no primeiro momento, provação não tem nada a ver com alegria, não é? Como que a Bíblia ela dá essa ordem para a gente? Você percebeu que o verso tem esse tende, é uma ordem, não é uma opção. Olha, o bom é você ter alegria no meio das provações. Queria falar um pouquinho sobre essa palavra provação. A palavra provação é a palavra peirasmos, não é erasmo, tá pessoal? É peirasmos. A tradução dela é teste. Por que eu também estou falando isso? Porque ela vai aparecer outras vezes, mas às vezes na sua Bíblia ou na minha aparece nas suas variações, como provação, tentação. Aí fala, não, isso não é uma tentação, isso é uma provação. Gente, é a mesma coisa, só que a gente precisa olhar essa palavrinha que significa testes de duas perspectivas. De cara eu já vou dizer que é muito difícil. Algumas pessoas, até como eu já falei aqui, dizem que a vida é a pior das professoras, porque primeiro ela aplica o teste, depois que ela ensina a lição, não é assim? Primeiro dá a prova e depois que ela ensina. Então é uma palavra difícil para nós, mas eu gostaria que, vamos supor que isso aqui seja uma prova. Isso aqui é uma prova. E essa prova foi concedida à tua vida hoje. No que você recebe essa prova, esse teste, essa tentação, existem aqui muitos personagens, mas existem basicamente dois personagens, além de você, que estão olhando de forma especial para essa prova. O primeiro personagem que olha para essa prova é Deus. Você acha que essa prova chegou na tua mão sem que Deus permitisse? Existe isso? Alguma coisa acontece sem que Deus saiba ou permita?
ou provoque? Existe isso? Alguma coisa que saiu do controle de Deus e Deus não viu, pegou a prova? Eita! Com Jesus foi assim. Deus foi pego de surpresa e crucificaram meu filho. Foi assim. Deus sabia de tudo, não sabia? Então, gente, eu tenho que entender que diante dessa prova aqui na minha mão, Deus é um personagem que está aqui do meu lado, concorda? Mas eu tenho outro personagem também. Existe Satanás. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Jó também. Satanás por trás, machucando, detonando a vida de Jó. Satanás, ele quer fazer isso com a gente. E nós somos batistas e somos tradicionais na nossa doutrina, mas nós cremos que Satanás existe ou não? Oh. Uma vez num concílio perguntaram assim para um candidato, eram 2 candidatos, e perguntaram assim: você acredita em Satanás? Ele falou: não. Aí, caramba, para que ele faz? Reprova o candidato. Aí um pastor de idade chegou lá no fundo e falou assim: você vai ser pastor? Vou. Então pode passar que ele vai ver que Satanás existe rapidinho. Pode passar. Aí o outro candidato falou assim: você crê em Satanás? Você acredita em Satanás? Não. Aí pronto. Porque ele é mentiroso, não acredito nele não. Tudo bem. Então assim, existe também Satanás olhando o mesmo teste. Pessoal, qual é a perspectiva de Deus diante dos testes que nós passamos? Por que Deus permite esses testes na nossa vida? Por que Deus deixa? É a frase que eu gravei, que o pastor falou, que não se faz em marinheiros bons, em mares calmos. Não é verdade? Por que Deus deixa a gente pegar testes? Porque Ele quer fortalecer o nosso caráter. Não é isso? Porque Ele quer que a gente precise dEle. Porque Ele quer ouvir: Pai, me ajuda. Ele quer isso. Isso é bom para nós. Ele nos dá a oportunidade. Eu gosto de Blaise Pascal. Ele falava que as lutas e as provações põem o crente onde ele deve estar, dependente do Senhor. É verdade. E as provações também fazem com que o crente aguarde com mais ansiedade a volta de Jesus. É verdade também. As duas não são boas. Então Deus tem uma perspectiva boa diante do problema, diante da tentação, do teste, da provação. Deus tem uma boa perspectiva, Ele quer o teu bem. A gente precisa acreditar nisso. Isso é fé. E aí a pergunta que eu faço: tu crês nisto? Que Deus tem essa perspectiva em relação ao mal que te aflige, que Deus te ama, que Ele quer o teu bem. Você crê mesmo nisso? Agora tem uma outra perspectiva, né? Satanás. Como que ele olha aquele teste? Para que ele quer fazer aquilo com a gente? Qual que era o projeto de Satanás para Jó? Vocês lembram? Ele queria que Jó se arrebentasse. Qual que foi a ideia abençoada da mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Era amiga de Satanás, essa mulher. Com certeza, por isso que não levou ela. Levou toda a família, mas a mulher. Deixa não, essa é minha amiga. Essa daí vai me ajudar aqui no esquema. Cara, essa é a visão de Satanás, cara. Pô, fala mal de Deus e se arrebenta. Qual que é o propósito de Satanás em colocar barreiras de dificuldades e lutas
diante de você? O que ele quer fazer? Ele quer te acabar, ele quer acabar contigo. Eu acho interessante aquela figura da menina que terminou o namoro. E ela olha a foto do ex, do falecido, né? Do ex. A vontade que ela tem é dar nele. Mas como ela não pode dar nele, o que ela faz com a foto dele? Rasga, pica, taca fogo, faz o sepultamento dele, né? A gente é a grande foto de Deus, galera. Nós não somos imagem e semelhança. Lembra que Jesus falou: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Nós somos a foto. Ele não pode fazer nada com Deus, mas ele pode detonar a foto. É isso que ele quer fazer. A pergunta é: já viu que às vezes Satanás quer o teu mal e você não está percebendo isso? Mas qual que é a visão dele em relação àquela prova que chegou na tua mão? O que ele quer fazer? Quer acabar com você. A pergunta também que eu preciso te fazer, dessa maldade de Satanás em relação à sua vida. Gente, Satanás, ele não é seu amigo, nunca vai ser. Ele pode até te dar com uma mão, mas ele tira com as duas. Já ouviu essa? Essa eu inventei agora. Tira com as duas. Esse negócio de tu fazer acordo com Satanás, ele vai passar a perna em você, galera. Todo é homem que quer fazer isso. Qual que é a perspectiva de Satanás para o mal? Ele quer acabar com você. Eu tenho que fazer a pergunta: você crê nisso? Que Satanás quer o teu mal? Que ele está lá por trás, escondido, de repente você não vê ele, mas ele está ali. Erra. Igual quando a Argentina vai bater pênalti, né? Erra. É igualzinho. Eu tenho que tomar cuidado que tem um irmão que é meio argentino aqui entre nós. Irmão, me perdoa. Perdão, tá, irmão? É que estava tão legal a ilustração. E eu tenho amigos argentinos que são muito preciosos, irmãos. Então, Satanás, ele tem. Agora, a minha pergunta é: você crê nisso também? Olha só então, pessoal. Temos 4 elementos aqui: o teste, você, Deus e Satanás. Você já entendeu como essa dinâmica funciona? Como que Deus olha para aquele teste? Ele quer o seu bem. Como Satanás olha para aquele teste? Ele quer o seu mal. Você crê nisso? O problema é que no meio do sofrimento a gente tem uma tentação de inverter, de olhar para aquele teste e falar assim: Deus quer o meu mal, eu vou fazer o que o diabo gosta. Já viu isso? Tem gente que fala assim: para que eu conservei a minha fidelidade? O que está na cabeça dele? Ele está fazendo o quê? Invertendo. Ele está falando: Deus é mal e eu vou fazer o que o diabo quer mesmo. Se eu consigo entender essa dinâmica, o verso 2 ele já vai se tornando mais fácil de encaixar na nossa cabeça. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Só isso, olha, já ajuda muita gente, viu? Inclusive eu vou tomar essa dificuldade aqui. Porque se é de Deus, se Ele permitiu que chegasse até mim, eu tomo com alegria, então, né? O que ele vai dizer é
basicamente isso que ele vai explicar. Olha só o verso 2 então. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. É lógico que o que vai me trazer alegria não é o mal, o teste. O que vai me trazer alegria é o quê? A perspectiva do resultado. E o que vai me trazer alegria é saber que Satanás pode estar me tentando, mas comigo é Deus. E Ele me valerá. Amém. Já ouviu essa música? Comigo é Deus e Ele me valerá. Então eu posso ter alegria, sim. Não vou, como assim, eu estava conversando com a Souza uma vez, eu não vou agradecer aprovação. Inclusive não é isso que a Bíblia diz, ela não diz por tudo dai graça, ele diz o quê? Em tudo. Não é por tudo, fui assaltado, obrigado ladrão, porque tu levou. Não. Olha, eu fui assaltado. Levaram meu celular. Estou dando exemplo, tá? Não aconteceu isso não, tá? Eu fui assaltado, mas ó, Deus tem uma lição para mim diante disso. Ele quer o meu bem. Satanás quer o quê? Que eu pragueje, que eu xingue, que eu falo, pô Deus, pô, vou fazer isso não. Que lado que eu vou ficar? É esse que é o meu lado, é esse que é o meu ponto. E é nisso que Tiago quer ajudar a gente. Ele fala o seguinte, olha, sabe por que você pode... Sabe o que vai te ajudar para você ter alegria? Sabendo que é o verso 3. A aprovação da vossa fé produz perseverança. Em algumas versões eu gosto, diz que a provação da vossa fé é a mesma coisa, produz perseverança. Peraí. Então olha só, lembra que a gente deu exemplo, eu acabei que eu dei aqui o teste, mas olha só, o que está sendo testado em mim, baseado nesse texto? O que está sendo testado em você quando você passa uma dificuldade? O que? A fé, ela está sendo provada. Por exemplo, fui roubado. Meu sócio da minha empresa, o cara que era meu amigo, eu confiei anos, eu vou dar uma olhada nos livros, eu descubro que o camarada está me roubando faz anos. E eu passando por tanta dificuldade financeira e o bonitão lá me roubando. Opa! Tua fé está sendo provada ali. Deus é bom? Se você crê que Deus é bom, diga amém. Amém. Agora a segunda pergunta. Deus sempre é bom? Eu perdi alguns aí no caminho. Não. Deus sempre é bom? Amém. Lógico. Mas só que no sempre que... Não, é sim, é bom. Mesmo quando você está sendo roubado pelo teu sócio, Deus é bom sim. Nessa situação dos nossos amigos que perderam o neném, Deus é bom? Sim. Sempre bom? Sim. Mas a sua fé não dá aquela... Está abalado, está sendo provado, está sendo testado. Eu lembro de um engenheiro amigo nosso, que ele, para testar a viga se era boa, ele chegava perto da viga assim, pá, batia na viga, dependendo se ela balançasse mais, tem que refazer. Pô, mas vai quebrar, mas essa é a ideia. Como é que eu vou testar uma viga? Vai aguentar toneladas em cima? Tem que ser com pressão. A nossa fé, ela só é testada nas provações.
É quando a gente toma um tapão da vida. Gente, a nossa fé não é testada quando está tudo bem. Não é? Eba, ganhei um aumento. Minha fé está sendo testada. O pior é que a Bíblia diz que está mesmo. Só que às vezes não percebe, né? Por exemplo, o que está sendo testado? Eu lembro do irmão, lá no Rio de Janeiro, não é Rio das Ostras não, fica tranquilo. Ele orava por Deus porque ele queria ter uma casa de praia. E Deus deu condição, ele comprou a casa de praia. Que bênção, né? Não é uma coisa barata, é um investimento. Só que sabe o que começou a acontecer com ele? Olha, vamos para casa de praia, mas a gente vai na sexta-noite e sábado à noite a gente volta, porque domingo a gente vai estar na igreja. Aí passou uns meses, vamos fazer o seguinte, dá tempo, se a gente sair daqui domingo de manhã, a gente chega na igreja direto. Passou mais uns 3 meses, o culto da manhã, né? Vamos só no da noite, a gente vai na sexta, sábado, domingo de manhã. Daqui a pouco, vamos ficar mais um pouquinho, a gente volta segunda pro trabalho. E pro trabalho ele não deixou de ir, por quê? Porque o bonitão gosta de dinheiro, né? O ser humano gosta do din-din. Mas a fé dele não foi provada com sucesso? Foi. E eu penso na trairagem que é o coração humano, né? Pô, Deus dá a bênção e o cara usa a bênção para atingir o Senhor. Pior é para ele, né? Não atinge a Deus, mas é pior para ele. Que trairagem, cara. Eu te abençoei para tu fazer um negócio desse, rapaz. Então, a nossa fé, ela é provada principalmente nos testes, nos momentos de dificuldade. Irmão, não precisa falar em voz alta. Pensa um pouquinho, o irmão está passando por algum teste hoje? Pode ser questão de finanças, pode ser alguma provação sentimental, familiar, algum relacionamento com o cônjuge, com o filho, com o pai, com o vizinho. Pode ser alguma coisa de dinheiro também, questão de emprego. Se alegre, irmão. Deus está testando a sua fé. Agora é interessante, porque o texto ele vai dizer, e já começa a falar isso no verso 3, ele não vai falar que o projeto de Deus para você ser testado é simplesmente ser testado. Ele tem um projeto bom para esse teste. Diz lá, verso 3, a fé, uma vez confirmada, produz o quê? Já é uma coisa boa, não é? Então, aprovação pode produzir prazer. O primeiro ponto é perseverança. Tudo com a letra P, ó, que legal. E ele continua no verso 4. Olha, a perseverança deve ter ação completa. Eu acho legal esse texto, porque ele me lembra um pouco esses times de futebol que eles começam indo bem e quando vê a praia hoje morre, né? Quando tá vendo o campeonato chegar, o cara usou no Flamengo para do cheirinho, né? Ficou no cheirinho de tudo, o cara nadou e morreu na praia e tudo, cara, né? Ele está falando que a nossa fé, ela não pode acontecer isso. Não pode sim você começar bem, aí chega no final, eu estou fraquejando. Não. A fé ela precisa ser firme até o fim. E quando ela vai até o fim, diz o verso 4, isso eu acho legal. Aprovação produz prazer, porque traz perseverança,
E no final ela faz uma coisa muito legal, ela produz perfeição. Olha mais uma com a letra P aí. Sabe o que ele está falando aqui? No verso 4 ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Gente, o para ele é uma palavra importante na Bíblia, tá? Eu já expliquei para os irmãos. Ela indica destino ou finalidade. Por exemplo, eu estou indo para São Paulo. Qual é o meu destino? São Paulo. Agora, também ela indica finalidade. Isso está acontecendo na minha vida para quê? Ou seja, qual que é a finalidade que Deus está fazendo isso para mim? Está dizendo aqui no texto, olha que benção. Para quê? Olha lá. Para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Essa palavra não faltando coisa alguma, ela é uma palavra interessante no original, que ela diz o seguinte: para que você não seja deficiente. Rapaz, isso tem um aspecto bem interessante. Significa que eu e você temos deficiências na fé. Tem algum ponto em nossa fé que a gente é meio... E sabe do que a aprovação produz? Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Pô, o cara vai falar um negócio desse, né? Ai, eu estou sofrendo, mas Deus é bom. Não. Eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar. E vai vir me socorrer quando Ele quiser. Rapaz, aprovação é porque todo mundo aqui tem alguma deficiência em algum ponto. E deixa eu falar um segredo para os irmãos. Deus permite que o teste seja bem naquele ponto que você precisa de força. Estava fazendo exercício, não sei se os irmãos estão percebendo que eu quis me preparar fisicamente para os irmãos, né? Pode vir que eu não vou ser de tipóia não, porque o negócio aqui é brincadeira. Mas se já aconteceu de você fazer um exercício e você descobrir que existem músculos que você não sabia que tinha? Já aconteceu de você perceber isso? Rapaz, está doendo uma parte aqui que eu não sabia nem que existia. Esses dias, eu fazendo exercício, fazia um tempo que eu não sentia uma coisa, eu senti minhas costelas, fazia tempo que eu não via. Rapaz, Deus não é tão bom. Ninguém sabe qual que é a tua dificuldade. Talvez alguma coisa você saiba, mas Deus sabe. E Ele permite que o teste fique lá naquele ponto, que ninguém está vendo, que só você sabe, talvez. Ele fala: eu quero fortalecer esse ponto. Lá. Isso, como pastor, é importante para mim, porque eu não posso desprezar o sofrimento de ninguém. Porque foi Deus que permitiu, e Deus está tratando alguma coisa naquela coisa. Que de repente é um músculo que eu já tenho desenvolvido, não dói em mim, mas o teste é para Ele. Irmãos, deixa eu colocar aqui, deixa eu dar um bônus aqui, um bombom aqui para os irmãos. Os irmãos estão entendendo que isso que eu estou colocando é bíblico? Que quando a dificuldade vem, Deus dá a dose certa para aquela pessoa. Deixa eu falar para os pais aqui um negócio. Escutem-me com muito amor, porque isso faz parte, vocês vão ouvir muito isso. E essa é uma visão bíblica que fortalece o meu ministério. Tem muito filho que está virando bandido, porque Deus está permitindo que provações cheguem para os filhos, e o bonitão do pai ou da mãe quer ser um super-homem e entra na frente. Aquela provação não é para o pai, não é para a mãe, é para o filho. E
que vai acontecer? O pai vai sofrer uma provação que não é para ele e o bonitão continua deficiente. Por isso que tem um monte de filho vagabundo que não vale nada, filha sem caráter, pipocando de um relacionamento para o outro, pessoas que não gostam de trabalhar, que são ruins na vida. Por quê? Porque o bonitão do pai e da mãe entra na frente na provação que Deus está dando para o filho, querendo ajudar e está atrapalhando o desenvolvimento das deficiências que aquele filho tem. Cara, às vezes o pai, a melhor coisa que ele vai fazer é não entrar na frente de Deus. Deixa essa aprovação, Deus está dando para o teu filho, cara. Ele vai fortalecer o caráter dele. Isso que eu estou falando é muita sabedoria. Para a gente saber o ponto que eu posso ajudar, que eu não vou ajudar. Não, isso daqui a gente tem que ter esse discernimento. Ser pai requer muita oração. Para a gente poder ter esse time, esse feeling, não, agora deixa. Já contei desse exemplo do meu pai que não quis pagar meu cartão de crédito. Que maldade! Como ele fez isso? E o bonitão, meu pai era uma benção. Mas ele estava fortão, ele olhou assim, pega lá teu boleto lá. Eu falei, rapaz, eu tenho descontrolada. Pega lá o boleto lá, deixa eu ver. Rapaz, ele ainda fez isso comigo. Ele pegou o boleto e falou assim: rapaz, eu tenho esse dinheiro. Vai fazer o gol, mas eu não vou pagar não. Sabe por que eu não vou pagar, meu filho? Se eu pagar essa, eu vou ter que pagar essa. E eu vou ter que pagar outra, vou ter que pagar. Sabe o que vai ser legal? A melhor coisa que eu posso fazer para você, meu filho? Te vira, mano. Separa o dízimo e só vai andar de busão. Não vai comer na churrascaria esse mês. Vai ser até bom, porque tu vai comer a comida da mamãe que é boa. Rapaz, meu pai não pagou a minha conta. Ele não me ama. Ele não é um bom pai. Cara, foi o melhor pai do mundo. Quando ele me disse não vou fazer. Sabe por quê? Só tem um jeito de você aprender a se controlar. Você vai ter que passar por esse sofrimento. Esse sofrimento de não comer em restaurante esse mês. Nossa, que sofrimento. Para mim foi, galera, na época. Mas hoje eu agradeço a Deus que meu pai nunca teve que pagar boleto nenhum meu. Glória a Deus. Estão entendendo a dinâmica do teste, da aprovação? Vai ter momentos que eu, como pastor, eu vou ver isso, que você não vai ver, acredita em mim. Porque às vezes o pai está tão lá dentro, querendo ajudar o filho, não vai ver. Precisa de um amigo, de chegar por fora e falar: ô pai, eu sei que você quer ser um bom pai. Tira a mão. Tira a mão. Deixa teu filho tomar nessa na cabeça. Deixa. Vamos ficar aqui monitorando, mas deixa bater. Porque essa pancada é Deus dando para ele, Deus não está dando para você. E aí você, meu irmão, vai precisar me ouvir com amor. E vai me obedecer. Porque se você não me obedecer, aí a prova é outra para você. Aprender a obedecer o pastor e a palavra dele. Estão entendendo a dinâmica da coisa? Aí agora você tem um teste para você. Ao mesmo tempo que seu filho tem um teste dele, agora você está sendo testado também. E tem que ouvir conselho. Estão entendendo a dinâmica? Eu quero encerrar com o verso 5. Porque o verso 5 ele é tão importante. Porque você fala assim: mas eu não vou saber o momento certo, eu não vou saber ter essa perspectiva, eu estou aqui no meio aqui do furacão, o negócio está batendo, está tudo aí, como é que eu vou ver isso? Verso 5, alguém pode ler bem alto para mim? Se porém algum de vós
necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ser-lhe é concedido. Gente, qual que vai ser o óculos para eu conseguir ver isso? Porque agora eu não consigo ver. Aí Deus me dá um óculos que eu ponho. Agora eu estou vendo. Qual o nome desse óculos aqui? Baseado no texto. Porque ele dá para qualquer um. Senhor, me deixa ver com os teus olhos. E isso que ele está falando, gente, a gente deve pedir sabedoria a Deus. E Deus diz que Ele vai dar. Gente, você tem um pedido que a Bíblia prometeu. A gente não vai nunca reivindicar, tá certo? Que a gente não é de reivindicar. A gente vai pedir. Mas se a gente já tem a certeza que Deus vai dar, é o quê? Sabedoria. E diz aqui, essa ideia de que nada lhes impropera, tem a ver assim com Deus jogar na cara, sabe assim? Pô, tu me pediu sabedoria, tu fez um negócio desse, seu mano. Ele não vai fazer isso. Ele vai dar. E vai dar. E se a gente pedir de novo, ele vai dar. Ele nunca vai falar, pô, cara, eu já te dei aí, sabedoria, usa aí, ô Zé. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai dar mais. Pô, tu não entendeu? Parece o... Uma vez eu fui fazer exame para ver se eu tinha que usar óculos. Aquele oftalmo, o cara, ele era um bom vendedor. Sabe o que ele fez comigo? Ele me botou naquela maquininha. Você já viu essa maquininha que chega assim bem na frente? Aí o cara fala assim, ó, como é que tá assim? Aí vira o negócio, tá bom. E assim? Não, piorou. E assim? Ah, assim tá melhor. E assim? Daqui a pouco ele fez assim. E assim? Eu falei, nossa, doutor, agora eu não tô vendo nada. O senhor mexeu alguma coisa aí, agora eu não estou vendo nada. Então, esse é teu olho sem o óculos. Pô, o cara foi bom vendedor, né? Vou precisar mesmo, dá, porque quando põe, olha, agora eu vejo tudo, né? O cara vendeu bem o negócio. Deus, ele não vai falar isso. Pô, mas eu já te dei o óculos. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai te dar de novo. Talvez ele vai dar uma lente mais forte. Olha, agora preste atenção, meu filho, é que eu vou te dar uma... Lembra que eu perguntei se você está passando por alguma luta? Pede sabedoria para Deus. De repente, Senhor, eu ainda não entendi. Explica de novo. Senhor, eu não entendi ainda também não. E ele explica de novo. Senhor, eu sei que o senhor já me explicou 2 vezes, mas eu ainda não entendi. Ele nunca vai falar, seu burro, nunca vai fazer isso. Ele vai falar, então eu vou te dar um outro óculos, vamos lá. Sabe o que a gente podia fazer agora? E ele diz lá, ó, peça porém com fé. Olha a palavra de novo. Em nada duvidando. Pois o que duvida é como a onda do mar, impelido e agitado pelo vento, vai lá e volta, não tem forma, nem sentido, nem direção. Ele vai dizer, peça com fé. E vai no verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É interessante porque ele termina, porque eu tenho a tentação de não amar o Senhor quando ele me testa. Eu não gosto do meu nutricionista por causa disso. Já viu isso, gente? Porque tudo ali, não pode comer isso não. Pô, mas não. Eu ligo pra ele e já falo assim, não, pô, nem perguntei não, já tô assim. A tendência, né? Eu não gosto dele. Você, mesmo no meio da provação, tá doendo, mas você fala, Senhor,
eu te amo. Ele vai falar que as pessoas que passam pela prova assim, com alegria e ainda amando o Senhor, vão receber um galardão. Legal isso, né? Eu quero esse galardão. A gente podia terminar essa mensagem orando, né? Porque diz para a gente pedir com fé. E eu gostaria de orar de forma especial para aquelas pessoas que gostariam da intercessão da igreja. Você gostaria, não precisa dizer não, olha, orem por mim, igreja, eu estou passando por uma luta aí, não precisa dizer nada. Alguém gostaria que eu orasse? Amém, 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 amém. Tá vendo? Todo mundo tem prova, eu também quero. Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelas dificuldades, pelas tentações, pelas provações, pelos testes. Em nome de Jesus, eu peço em favor desses irmãos que de uma forma especial estão falando, Senhor, olha para mim. E nós como igreja, nós intercedemos aqui uns pelos outros, pelas provas e dificuldades e lutas que passamos na vida. Senhor, eu peço ao Senhor, não só por mim, mas por todos nós aqui, dá-nos sabedoria, Senhor, para a gente poder entender o que o Senhor está querendo nos ensinar em meio às dificuldades. Ensina-nos, Senhor, as lições que o Senhor quer nos ensinar, mesmo nas lutas. Obrigado, Senhor. E que a tua igreja, que a Igreja Batista Nova de Jerusalém Santos, seja uma igreja experimentada nas dores, mas que nunca abra mão da fé verdadeira. Amém. Que crê que o Senhor está conosco e que o Senhor nos ama. E nós te amamos também, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.